CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo. Obrigado a você também que ouve nesse momento a Rádio CBN Campo Grande. Muito bem, começando nesse dia 7 de dezembro de 2019, mais um programa CBN Agro. Prazer imenso bater um papo com você que é da cidade, mas com você que é do campo, para quem nós direcionamos o programa. Embora nós temos trabalhado aqui na editoria de agro da Rádio CBN, sempre trazer o campo para a cidade. Não é, Jorge Zaidan, meu amigo de trabalho? Bom dia, Éder. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa função é essa. Nossa missão é essa. Tentar levar as informações de um setor para o outro. Para o outro, né? Ver como um tem um impacto direto no outro, né? Mas deixa eu fazer um convite para você, antes da gente começar efetivamente o programa de hoje, que vai falar sobre carne carbono neutro. Como assim? Ontem eu falei sobre esse tema com uma pessoa e disse o seguinte, mas como que produz uma carne carbono neutro? Como que isso entra na carne? Espera aí, tem aí para você uma explicação daqui a pouquinho. Nós temos um entrevistado hoje que é o Moacir Reis, ele que é do grupo Mutum e é presidente da Reflore. Daqui a pouquinho ele vai trazer esse tema para a gente. Mas antes eu quero convidar você para acompanhar ao vivo essa entrevista na transmissão, na nossa live lá no Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Legal, e você também pode enviar para a gente a sua mensagem, a sua pergunta sobre o tema para o nosso WhatsApp. 679-9932-3500. Apresentação Éder Campos. CBN Agro Entrevista. E também Jorge Zaidan, que tem me ajudado muito aqui na bancada da Rádio CBN. O Jorge Zaidan, que é meu amigo já há quase 15 anos, ou mais de 15 anos, trabalhamos juntos para o agro. Ontem, inclusive, a gente falava sobre a dificuldade de profissionais voltados para o agro, né? Jornalistas. Nós não temos muito nesse setor, jornalistas que trazem o tema, que abordam o assunto, né? Agora aqui na CBN já tem uma safra nova aqui, né? Giovana Dalzacker conosco hoje aqui na bancada também, já abraçou o agro como a editoria dela, viu, Zaidan? A tese de doutorado dela, né? O agro. Ela vai falar sobre carne e carbono neutro na tese dela. Ótimo. Não é, muito bom. Não é, Giovana Dalzacker? Bom, conosco também aqui na bancada e pilotando essa máquina aqui, o Valdir Nunes. Bom dia, Valdir, obrigado. E a gente segue, então, a nossa entrevista de hoje sobre esse tema, né? Carne, carbono neutro. E nós convidamos o Moacir Reis, que é do grupo Mutum, que durante essa semana eles promoveram na fazenda... Como chama a fazenda? Boa Guarda. Boa Guarda, aqui em Ribas do Rio Pardo, um dia de campo para falar sobre o tema carne, carbono neutro. Zaidan. Oi. Quinta-feira foi o dia de campo. Deixa eu cumprimentar primeiro o Moacir. Moacir, bom dia, obrigado pela sua entrevista, pela disposição de vir aqui à CBN, viu? Bom dia, Éder, bom dia, Zaidan, bom dia, Valdir, Giovana. Para mim é uma honra estar com vocês aqui na CBN falando um pouco do nosso trabalho. Legal, um bate-papo bem interessante, bem descontraído. Zaidan, o que você entende de carne e carbono neutro? É um tema, ele é muito novo, né? Para a gente trazer isso, em especial para o consumidor. A Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, desenvolveu um projeto de pesquisa para dar uma resposta às informações, muitas vezes com críticas infundadas, associando a produção de carne bovina à emissão de gases de efeito estufa, ou seja, gases poluentes. Então, a Embrapa desenvolveu esse conceito de carne carbono neutro para mostrar que é possível você produzir carne sem
o impacto das emissões de gás carbônico na atmosfera. Tá, mas o boi continua produzindo gás carbônico. O boi continua emitindo o gás metano. Uhum. E afetando a Isso camada. é da natureza dele, é da natureza... Na ruminação do boi, né? Exatamente. E aí você pode produzir essa carne sem esse tipo de emissão. Tem até um selo CCN, que é carne carbono neutro, que é dado para as pessoas, para os profissionais, para as propriedades, como é o caso do Moacir Reis, que já trabalham nesse sentido, de produzir uma carne... Então, mitigando a emissão de gases poluentes na natureza. Você se lembra há alguns anos, e não faz pouco tempo não, faz muito tempo, o Carlos Viacava, do Nelore CV, escreveu um artigo que foi bastante polêmico no Brasil, chamado O Pum do Boi. Lembra desse artigo, não? Me lembro perfeitamente. O Pum do Boi. Porque justamente esse era o tema debatido, que a quantidade de animais que vinha crescendo no Brasil, e hoje nós falamos em cerca de 200 milhões de cabeças de bovinos no Brasil, tinha um efeito na camada de ozônio por conta do pum do boi. Ou seja, o animal ruminava, emitia ali o seu pum e o arroto também. O arroto também, né? E trazia aí o gás que traz, Moacir Reis, quando o boi ele faz o pum. Exatamente. Então, isso foi até colocado no nosso dia de campo, foi um dia de campo bem técnico. 90% desses gases que o boi emite através do arroto. Né? O pessoal acha que é através do pum, mas não, é do arroto. Então foi... Eu nem sabia assim, que o boi arrotava, viu? Pois é, eu também não. Então, os pesquisadores da Embrapa aí estão cada dia mais passando para nós informações técnicas que a gente pode realmente ter confiança no trabalho e nos dar mais admiração por eles. A Embrapa está aí, acho que sendo questionada o tempo todo pelo tamanho do orçamento que tem a nível nacional, mas a gente vê bons projetos acontecendo, como é o Carne Carbono Neutro e outros projetos que a Embrapa também desenvolve. Nós temos muita tranquilidade em dizer que esse projeto está acontecendo, sem pressa, sem loucura, a gente está com o pé no chão, né? Lógico que o mercado já existe consumidores querendo essa carne, e isso vai com o tempo ganhando mais credibilidade, e estamos muito animados. Agora, realmente, para o produtor, é difícil convencer o produtor, né? Isso para uns, conversa para boi dormir, literalmente, então... Ô, Moacir, esse conceito do CCN, a carne carbono neutro, ela depende da árvore? Tem que ter a árvore no processo de produção? Para ficar bem simples aqui, de forma resumida, o boi emite os gases que a gente vê na mídia sendo o tempo todo sendo criticado. E não vai parar de emitir gases, né? Não vai parar. Mas esse gás vai ser sequestrado no caso, a árvore. Exatamente. Essa pergunta, se a árvore é fundamental nesse processo. Foram mostrados lá no dia de campo nosso, números técnicos que chega até 2 toneladas por hectare de positivo. Né? Então, de sequestro. Então, aí depende do arranjo, mas precisa ter a árvore, essa árvore tem que ser inventariada, o boi tem que ser pesado, então é feita toda a quantificação de todo o sistema. Lógico que existem questionamentos também sobre os números. Né? Nossos números são bem conservadores hoje, os números da Embrapa. Quando nós tivemos ano passado na Itália com o Pier Cristiano, que é um amigo nosso que tem floresta aqui, produz também carne carbono neutra aqui no Mato Grosso do Sul, os números deles eram números até mais agressivos que os nossos. Então a gente tem muita confiança nisso. Acredito que o mercado vai acontecer. Esse é o primeiro protocolo que a Embrapa fez, né? Esse protocolo hoje está vinculado para o Marfrig, que é algo que a gente fica até um pouco preocupado, mas a gente sabe que o mercado ele é competitivo. Mas outros protocolos também vão acontecer, mas esse já é um produto, na verdade, né? A Embrapa criou um produto e hoje já está vinculado com o Marfrig. Essa ideia de trabalhar com carne carbono neutro, ela está mais ligada à questão, para a questão mercadológica, para atender uma demanda de mercado, ou é uma questão de consciência mesmo que deve ser adotada por parte dos pecuaristas, de modo que nós sabemos que o boi sim emite, né, esses gases, né, que trazem prejuízo. Agora, quem trabalha com isso, trabalha com a consciência de que é necessário mitigar esses gases ou pensa mais no mercado para atender a exigência do mercado? Ou os dois? É uma questão, na verdade, socioambiental, né? Existe uma crítica muito sobre então a carne brasileira. Mesmo. Não posso deixar de destacar aqui o trabalho da ministra Tereza, que vem realmente mostrando que o Brasil produz produtos aí de forma sustentável. Então, isso é um selo, né, que vem realmente para colocar e deixar bem claro que os produtores eles estão hoje fazendo uma
uma produção de forma sustentável. E aconteceu, sim, teve um jornalista que veio, inclusive, cobrir o dia de campo lá de Londres, da CBN, aqui vai aquela empresa de mídia americana, BBC, desculpa. BBC veio cobrir aí o evento, pra você ter ideia. Então, a BBC estava aí cobrindo e a grande preocupação deles era como que estava sendo realmente produzida essa carne. Então, pensando na questão socioambiental, existe na Europa ainda uma divulgação que a carne brasileira é produzida através de áreas que foram desmatadas, enfim, que foram produzidas, a carne brasileira é produzida através de trabalho escravo. Então, não só a carne, outros produtos também. Mas, enfim, acho que a situação nossa hoje é bem confortável, mas eu deixei bem claro para ele que teve muita coisa errada no passado, ainda existe, não vamos dizer que não tem, mas a gente tem que se policiar para realmente ser competitivo no mercado internacional. Mas eu, particularmente, Zaidan, acho que atualmente o produtor brasileiro, em especial o pecuarista, inclusive, que vem aumentando essa consciência, né? Eu acho que o produtor, eu acredito, a gente vê, porque a gente conversa com os produtores, assim como a gente está conversando com o Moacir, eu acho que existe um nível de consciência muito alto hoje nessa questão ambiental, né? De preservar e produzir. Quer dizer, dá para caminhar nessas duas vertentes tranquilamente, juntos, né, Zaidan? É possível, sim, ter a consciência da necessidade da preservação do ambiente, né? Eu até, esta semana, Éder, você sabe disso, e a gente revela aqui, nós estivemos numa fazenda em Brasilândia, do grupo Nelore Ora, que recebeu da Embrapa um certificado ouro de boas práticas agropecuárias. O que significa isso? Ele cumpriu 100% dos requisitos do protocolo de boas práticas agropecuárias, que tem como ponto fundamental a questão ambiental, a preservação ambiental. Então, você pergunta para o titular da marca, que é o José Roberto Hoffig Ramos, por que você fez isso? Você tem consciência ambiental? Você quer ganhar mais dinheiro com isso? Quer faturar em cima disso? Ele respondeu que a questão passa pelo gerenciamento da atividade. Hoje a gente sabe que uma atividade mal gerenciada no campo, fazenda, não é, Moacir? Você pode falar isso melhor, porque você foi reconduzido agora à presidência da Reflore, né, que é a Associação dos Reflorestadores de Mato Grosso do Sul, já está há bastante tempo lá, né? Então, hoje, sem a gestão, é impossível você almejar tanto a questão ambiental quanto a questão sustentável para você, a sua rentabilidade. Eu não sei se nós vamos para o intervalo comercial, não, mas a questão é essa. Então, a consciência ambiental é importante? Sim. A questão gerencial é importante? Sim. O retorno financeiro é importante com base nessas informações da sustentabilidade, da produção sustentável? Também. Então, é um conjunto de fatores. Exatamente. Eu fico até contente. Conheço o Zé Roberto, não sabia desse trabalho dele. Sou muito amigo do sobrinho dele, do Rodrigo Hoffig, lá de Brasilândia. Eu sei do trabalho deles lá, que são tradicionais e pioneiros lá em Brasilândia. Fico muito contente de saber que outros municípios do estado também estão trabalhando com conceito sustentável. Mas hoje não dá para admitir mais, né? Acho que o mercado interno é um mercado que a gente sofre muito, né? O produtor, de certa forma, ele não é incentivado a exportar. E quando tenta exportar, ele vai encarar essa barreira que é uma questão socioambiental, né? Eu sou engenheiro florestal e um amigo meu foi estudar em Londres. Assim que nós formamos, eu vim trabalhar aqui na empresa da família e ele foi para Londres e eu brinquei com ele, vende madeira para nós aí, né? Ele foi atrás de uns 3 locais. A primeira coisa que perguntaram, tem certificação? Se tiver, a gente conversa, né? Então, o mercado externo vai cobrar uma certificação para realmente rastrear a cadeia produtiva, para saber como que é produzido esse produto. O consumidor vai ficar mais exigente, vai passar a querer esse tipo de produto. Então, o CCN é um produto hoje, eu acredito que vão sair outros produtos também em cima disso, mas tem que dar parabéns para a Embrapa, a Fabiana, que é pesquisadora, chefe do projeto, o Roberto Giovo, o Rodrigo, enfim, tem N pesquisadores aí. Vem um pesquisador do Paraná, que é o Vanderlei Porfírio também, que é um cara que entende muito do assunto, né? Tem o Valdemir de Laura, que foi pioneiro conosco lá. Em 2006, foi o primeiro dia de campo na fazenda, projeto muito incipiente ainda, a gente não estava entendendo como que ia ser, nós produtores sendo questionados, a nossa fazenda sendo questionada, como que vocês vão plantar eucalipto e pasto na mesma unidade de manejo? Hoje eu vejo fazendas plantando eucalipto, pasto e soja, na mesma área, no mesmo talhão. Tem eucalipto
tem a soja e tem o pasto, né? Então, assim, a gente tem que entender o sistema e ele deixa a gente muito seguro, porque a partir do momento que você sai do mercado, que aí eu vendo só madeira, eu dependo do mercado da madeira, eu vendo só boi. A madeira um dia está num preço, um dia está no outro. O boi um dia está no preço, um dia está no outro. Eu começo a ter mercados diferentes e aí fecha realmente a questão econômica, porque a questão social e ambiental é importante, mas o que paga a conta é a parte econômica. Então a gente tem que sair da monocultura e partir para um sistema diversificado que você tem mais segurança, porque, como você falou, é muito caro você ter uma fazenda, é muito caro manter uma fazenda. Então, se você não tiver um custo bem enxuto, uma gestão bem segura, a gente sabe que a carga tributária nossa é cada dia maior, né? Então, a gente tem muita competitividade aqui no Brasil. Produz muito, mas os nossos tributos são absurdos, a nossa infraestrutura é zero praticamente. Então, a gente tem que realmente mostrar isso. A gente pode sim produzir, mas nós precisamos de ser mais eficiente. A produção dentro da porteira é eficiente, agora para fora da porteira deixa muito a desejar. A questão é que, efetivamente, nós temos uma carga tributária muito pesada no Brasil para tudo, né? Para tudo. É muito complicado, é muito complexo no Brasil produzir e até mesmo viver, viu? Porque quando é que o consumidor não tem o costume de pegar a nota fiscal daquilo que ele compra para ver o quanto que ele está deixando para o seu sócio, né, o governo, né, naquilo que ele está consumindo. Outro dia eu vi um comentário sobre a gasolina, né? Com esses aumentos que nós tivemos aí, inclusive com a questão do Fundersul, aí, foi aquele barulho todo, que teve o aumento também da gasolina no estado, segundo um cálculo, você, a cada 3 tanques, você deixa um imposto, né? A cada 3 tanques que você abastece, um fica por imposto. E realmente é uma carga tributária muito pesada que muitas vezes a gente não vê retorno também desse tributo em benefícios, o que fica mais complexo ainda e exige muito mais da produção. O produtor tem que produzir mais, tem que aumentar a sua carga de trabalho, de produção, para poder pagar o tributo. Mas o tema não é esse, o tema é justamente como nós temos um reflexo muito positivo na produção de uma carne mais sustentável. E a gente percebe que esse tema sustentável vem ganhando espaço cada vez mais no setor agropecuário. Você disse aí que coloca o eucalipto, o boi e a soja. Então a gente vê que tem aí um ambiente muito sustentável. Ecológico, produtivo, financeiro e também tem a questão social, que há uma preocupação social. Então a gente vai agora para o intervalo comercial. Depois do intervalo eu volto aqui com o Moacir Reis, presidente da Reflore e também um dos diretores do Grupo Mutum, que é aqui de Mato Grosso do Sul, que produz eucalipto, boi e soja, Moacir. Não, hoje nós produzimos mais floresta e boi. A soja está no projeto, mas como o solo nosso é um solo um pouco mais complicado, muita areia lá, nós estamos estudando uma estratégia para poder realmente ter segurança no investimento, que a lavoura ela exige um pouco mais da gente, né? Então, nós temos que tecnificar mais nossa fazenda para poder realmente plantar soja. Mas em Ribas do Rio Pardo já tem hoje mais de 20 mil hectares de soja sendo plantado. Maravilha. Bom, nós vamos então para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com esse bate-papo falando sobre carne carbono neutro. 8 horas mais 23 minutos, de volta ao CBN Agro, hoje falando sobre carne carbono neutro. Bom, e carne carbono neutro está ligado diretamente à integração lavoura-pecuária-floresta, né? Porque a ideia é que a floresta ela faça o sequestro desses gases emitidos pelos animais e transforme isso em oxigênio, né? É um purificador. As árvores seriam um purificador natural, um filtro, né, Moacir, desses gases emitidos pelos animais. Exatamente. No processo de fotossíntese, né? Então a árvore capta o gás carbono e emite o oxigênio. Nós sabemos da importância disso para o sistema todo, mas o setor ele precisa realmente se organizar mais. A gente vê uma área expressiva aí no estado e no Brasil, mas para realmente ter um produto, ter escala, precisa de ter mais área plantada. Hoje o estado aí deve estar com praticamente 50 mil hectares, até um pouco mais de área de integração com floresta, né? Pouco, né? É pouco, né? Per área plantada do estado, que tem só de floresta tem 1 milhão e 100 mil hectares. Então, a gente vê produtores ainda com muito receio de plantar e não é diferente a ideia deles de muitos, que a gente vê que eles têm razão, porque floresta, a gente sempre fala dos Fs aí, né? Então, quem planta floresta tem que tomar cuidado com formiga e fogo, né? E normalmente na pecuária, na soja, tem também o perigo, mas uma floresta, um fogo faz um estrago grande. É um dos assuntos que a gente sempre aborda na Reflore.
Então a gente fala assim, um monte de F, né? Os animais no frio, eles ficam fracos e passam fome, né? Então quando você planta a floresta, aí você tem que cuidar do fogo da formiga, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, mas a gente tem um ganho. Quando você vê uma geada, por exemplo, não sei se já observaram isso, quando dá uma geada, onde tem a floresta junto com a pastagem, não queima. A floresta protege a temperatura. Quando está muito quente, sempre está mais úmido dentro da floresta. E quando É a sombra, né? A sombra, justamente. Que é o bem-estar animal. Isso aí é o que mais o animal ganha. E também quando está muito frio, fica um pouco mais quente dentro da floresta junto com o pasto. E uma questão muito interessante, que os pesquisadores estão colocando isso em prática daqui a uns dias, é raio. Onde tem a floresta junto com as pastagens, nós nunca perdemos um animal com raio. Nas áreas só de pasto, a gente já perdeu 10, 20 animais num raio só. Quando tem a floresta, fica um arco e protege, né, de raios. Então, Mato Grosso do Sul tem muita incidência de raio. Nós nunca perdemos animal de raio dentro do sistema silvopastoril. Então, é algo muito interessante, que onde tem só o pasto, acaba tendo raio e matando vários animais. Então, cada dia a gente descobre uma situação nova. Então, o sistema vai mostrando para nós que tem que ser mais pesquisado realmente. Legal, dá uma matéria bem bacana jornalística nessa ideia. Bem legal. O Moacir, numa conta rápida, assim, por hectare, num sistema de integração, floresta e pecuária, o que tem que ter de árvore num hectare? O que a gente fala... Preconiza, né? Para a gente poder realmente dar uma referência, o ideal é em torno de 500 árvores por hectare, né? 500 plantas num hectare. Porém... Qualquer eucalipto, aí você tem que tomar cuidado, né? A seringueira, por exemplo, tem algumas restrições que os animais acabam comendo a folha. Então, não é recomendado colocar animais junto com a seringueira. Pode ser várias espécies florestais. Teca. Enfim. Mogno. Aí tem cada... teca e mogno é um pouco mais complicado porque demora muito para desenvolver. Então, você vai poder colocar o gado lá para 7, 8 anos, enfim. Tem que ser, então, então, tem que ser espécie uma de ciclo curto. De crescimento rápido. De crescimento rápido, tem que ser uma espécie pioneira, vamos dizer assim. O paricá é uma espécie que está saindo muito bem na região aí. O pessoal tem plantado. Paricá. Para que serve o paricá? Paricá é para laminação. A madeira para laminação é espetacular, né? Hoje, o produto mais usado aí para laminação para fazer porta. Você pega uma árvore como se fosse pegar um lápis e descascar. Você coloca num torno. Aqui, inclusive, o Pierre Cristiano vende hoje a madeira dele para fazer a laminação. Aqui para o pessoal de Campo Grande. Paricá. O dele é eucalipto, né? Mas o paricá mesmo. Mas o paricá também atende. Então, assim, tem vários produtos que você podem gerar. Tem várias espécies florestais. Até a Embrapa tem questionado outras espécies. Eles estão plantando hoje, aqui na área de pesquisa, várias espécies florestais para poder um pouco tirar o peso acima do eucalipto, mas... voltando a dizer, a quantidade de árvores ideal é 500 árvores por hectare, mas tudo depende do mercado consumidor. Vamos dizer aqui um exemplo. O cara está lá em Sonora, por exemplo. O mercado de madeira lá, eu sei que não é um mercado bacana, não tem muito consumidor. Ele pode plantar o projeto? Pode, mas vai plantar com 100, 150 árvores por hectare. Vai predominar o pasto, né? Aí vamos falar, ele está lá em Três Lagoas, perto das indústrias de papel que consomem muita madeira. Aí ele pode colocar até mais de 500 árvores por hectare. Mas o número médio aí é 500 árvores por hectare, a gente fala um número aí, uma vinha de 15 até 25 metros uma da outra. Aí você pode plantar uma vinha de eucalipto, pode pular 15, 25 metros, plantar 3 vinhas, aí vai do arranjo de cada fazenda, que não tem uma receita de bolo. Aí cada um tem que ver seu mercado da madeira e o mercado do gado, né? Então, o que eu recomendo, o produtor tem uma área de 1.000 hectares. Faça no primeiro ano aí 50 ou 100 hectares, né? Entenda um pouco da floresta. E a pastagem já é mais tradicional, o pessoal já sabe como manejar. E a floresta é um pouco mais complicada, principalmente devido à formiga e o fogo, né? Então, tem que fazer um experimento e chegar nos seus números, né? Porque cada um sabe o passo que pode dar. Quando é que coloca o boi numa floresta? O boi pode ser colocado, depende muito da floresta também. Se uma floresta for bem cuidada, bem manejada, pode colocar até com 8 meses. 8 meses de crescimento da árvore, é isso? Se for animal leve, principalmente, bezerro. A gente fala com diâmetro aí de 8 centímetros. A partir que a árvore está com diâmetro de 8 centímetros, você pode colocar os animais dentro da área já. Mas isso também é muito relativo, sabe? 8 centímetros de diâmetro. Uma garrafa de cerveja, praticamente. Então, do DAP. O diâmetro da altura do peito é 1,30 m. A árvore tem que estar com pelo menos 8 centímetros ali. Então, isso é muito
complexo, porque às vezes o produtor quer colocar uns animais pesados, né? E aí quebra a árvore, dá um prejuízo grande. Então, o ideal é colocar sempre animais mais leves no início, para poder realmente não judiar das árvores. Mais leves, né? Para colocar por conta do desenvolvimento do tronco da árvore, é isso? Isso. O touro, principalmente os bois, eles começam se coçar, né? Coçar, brigar, e aí acaba quebrando muita árvore. Quando você coloca uma bezerrada, por exemplo, uma bezerrada fêmea ou macho, enfim, é bem mais tranquilo. Os animais não têm esse hábito de começar um a querer brigar com o outro, né? Então dá uma diferença danada. Ainda voltando àquele selo CCN, carne carbono neutro, quando é que o pecuarista que investiu nesse sistema de produção e vai obter esse selo da Embrapa, vai ter o retorno dele? Jorge Como Zezé, é que... Vamos deixar a pergunta para daqui a pouquinho? Vamos Mantenha deixar a pergunta aí, porque o repórter CBN está chamando a gente nesse momento. Voltamos em instantes. Legal. Obrigado, Valdir Nunes. Eu estava aqui arrumando o meu ponto para a gente continuar a entrevista. Enquanto isso, a gente batia um papo aqui nos bastidores com o Moacir Reis, falando sobre o tema de hoje, né? Carne e carbono neutro. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as florestas do Mato Grosso do Sul. Aproveitando essa entrevista do Moacir, ele também é presidente da Reflore. A Reflore é a associação dos plantadores, dos produtores de florestas aqui do Mato Grosso do Sul. Mas a gente bate um papo sobre esse tema, né? Carne e carbono neutro, porque tem tudo a ver com floresta, né? A única maneira de produzir carne carbono neutro é só com florestas, não? Pode, na verdade, tem o Carne Carbono Neutro, que é um projeto com floresta, né? E tem um outro selo que está sendo criado, que é um selo mais para pecuária, que é um selo de baixo carbono, né? Que também é um produto que a Embrapa vai gerar. Na verdade, ele tem menos repercussão, porque não tem a floresta, mas realmente você tem outros produtos, você tem outras espécies que você pode plantar, né? Não só árvore capta carbono, outros materiais também captam carbono, mas a floresta ela é fundamental no processo hoje, porque a questão da fotossíntese, enfim, a questão técnica é algo que nós temos que realmente comprovar para o mundo, na verdade, né? E o que eu fico bem contente recentemente, a Austrália, por exemplo, já copiou o projeto aqui, já tá colocando em prática. Então, o componente arbóreo é fundamental, né? Por enquanto, a gente precisa desse componente arbóreo para realmente comprovar os números, né? Porque a quantidade de gases emitidos hoje pelos animais são quantidades expressivas. Para mim, hoje, tirar o componente arbóreo realmente não vai viabilizar o sistema. E a Embrapa está pesquisando. E acredito que no futuro a gente pode até não ter a floresta, mas isso vai depender de pesquisa e isso só com o tempo que a gente vai poder realmente ter uma informação mais técnica do assunto. Legal. Zé, você havia formulado uma pergunta antes do repórter CBN e eu interrompi você. A pergunta tem a ver com o retorno do investimento de quem entra nesse sistema de produção, plantando árvores, fazendo o dever de casa proposto pela Embrapa. Ele vai receber um selo CCN, que é carne carbono neutro, e quando é que ele vai poder vender a carne dele, o boi dele, com uma bonificação pelo fato de ele estar dentro desse protocolo? Recentemente, agora, a Embrapa teve um curso para as empresas credenciadas que serão as certificadoras, né? Então, a Embrapa criou o protocolo, existe o produto hoje, mas existem várias empresas que foram credenciadas pela Embrapa agora para poder realmente irem nas fazendas e seguir alguns critérios que o produtor... Existem várias certificações na pecuária, como existem várias certificações na área florestal, enfim, certificações na soja. Então, foi criado agora um procedimento e as empresas foram credenciadas pela Embrapa, feito um treinamento agora, final de novembro, começo agora de dezembro, para poder essas empresas poderem chegar nos produtores e aí então, realmente, a fazenda vai estar credenciada, quem seguiu os procedimentos. Então, assim, tem uma organização bem articulada sobre isso já para dar credibilidade para o selo, né? Então, são várias empresas que foram credenciadas e podem ter outras empresas também. Então, isso está bem claro que é um produto que parece ser de fácil acesso, mas vai exigir muita coisa da fazenda. A fazenda tem que ter reserva legal, o CAR tem que estar ok, o pessoal tem que estar tudo registrado. Então, vai focar muito em questões socioambientais, a qualidade da água, a qualidade da pastagem, a qualidade da floresta. Então, porque são números, né? Que às vezes eu tenho uma floresta que ela não está captando carbono. Eu plantei uma floresta e
estou manejando ela, então ela está captando pouco carbono, né? Então, tem que ser analisado os fatores florestais e também da pastagem. Então, as empresas, existem já algumas empresas já que participaram já desse treinamento da Embrapa, e agora cada dia mais vai ter mais empresas no Brasil inteiro, porque o selo é para o Brasil todo, né? Como é que é a participação da indústria, no caso a Marfrig, nesse projeto agora? O Marfrig ele encabeçou isso com a Embrapa. O JBS no início teve presente no projeto, mas por questões aí de mercado, enfim, a situação da empresa, que todo mundo sabe, acabou se afastando. A Marfrig fez um acordo comercial com a Embrapa e ela detém hoje o selo. Então, de certa forma, a gente vai ter que negociar com eles a princípio, mas como eu falei, acredito que com o tempo vai sair outros protocolos, mas o Marfrig está bem disponível aí, eles estão vindo atrás. Tiveram no dia de campo nosso ano passado, esse ano não foram, mas acredito que se a gente tiver um grupo de produtores formado, a gente tem que ter um grupo de produtor para ter um volume também para ofertar para eles. Então é toda uma escala que tem que ser criada para poder realmente ter um mercado que seja seguro para o produtor. E sobre remuneração, nós acreditamos aí de 3% até 10% do preço da arroba do boi será um bônus aí. Então vai depender muito do estado de cada fazenda, do comportamento de cada fazenda, mas a gente pensa aí no mínimo de 3% do preço da arroba do boi, chegando até 10% do valor da arroba do boi de bonificação pelo selo. Então, isso é uma questão comercial também que tem que ser negociado. Foi criado agora no começo do ano. Tem que ser bem negociado, porque ele dá 3, 10 a 10% no valor da arroba do boi, mas pode negociar lá fora a um valor muito maior. Pois é. O pecuarista tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento e recentemente foi criada uma Associação Brasileira de Produtores de Carne e Carbono Neutro em São Paulo. Até o diretor esteve aqui no nosso dia de campo. E a gente está esperando que as coisas comecem a caminhar, né? Agora vamos ver como vai ser a relação com o Marfrig aí. E temos que negociar. É uma questão comercial que a gente sabe que é dura, né? Nós produtores sofremos muito no Brasil aqui. E eu estava conversando com um repórter lá da BBC, lá, o Daniel, agora eu lembrei o nome dele. E ele deixou bem claro para nós lá. Hoje a Europa produz muitos alimentos, mas eles produzem por questão de segurança nacional. O alimento que chega para eles de fora é muito mais barato que o deles. Então, assim, isso é muito bem claro. Então, nós temos que saber negociar. E foi categórico em cima disso. Assim, olha, nós temos a produção na Europa, na Inglaterra a gente produz lá também, mas o produtor sabe que tem subsídio, lá tem subsídio, o produtor tem subsídio lá, e o custo deles é muito maior que o nosso. Você pega um hectare de terra lá, quanto não vale? Então, a oportunidade de negócio aqui no Brasil é muito maior que lá. Isso é fato. Com certeza. Bom, eu tive um tempo atrás na Suíça, e a Suíça, poxa vida, são 8 meses de frio, né? Na Suíça, 8 meses, além dos Alpes, né? Que é neve o ano todo. E praticamente, acho que 90% dos alimentos de lá são importados. Lá tem uma grande cooperativa chamada Coop, cooperativa que compra produtos do mundo todo, inclusive da América do Sul, né? E do Brasil. E essa preocupação de produção de alimentos é muito grande na Europa. Essa semana havia uma matéria sobre a França. A França, por questões ideológicas, ambientais, parou de produzir alimentos, né? E agora está tendo dificuldade lá, e com alguns alimentos que parou de produzir. Ou seja, a demanda aumenta, porque aumenta a população, mas ao mesmo tempo não tem capacidade de produtiva. O Brasil e a América do Sul, ou a América do Sul é a região no mundo hoje com maior capacidade de produção em quantidade e velocidade. Aonde teríamos área hoje no mundo para a produção de alimentos em escala? Na África. Mas olha a situação da África, né? Questões tribais, questões de políticas e falta de muita tecnologia. Então o Brasil é sim o grande celeiro do mundo, vamos dizer assim, a ponta de lança da América do Sul para a produção de alimentos. Agora eu percebo, Moacir, que essa iniciativa, não quero contestar aqui a iniciativa da carne carbono neutro, não é o objetivo, não é contestação, mas eu quero pensar no mercado consumidor. Eu vejo que nesse quesito aí de carne carbono neutro, o mais consciente disso é o produtor. O papel social de preservar é o produtor rural que tem, é o pecuarista que tem. Porque eu não vejo no Brasil o consumidor batendo na porta de um açougue ou de um supermercado para dizer o seguinte: olha, eu quero uma carne carbono neutro. Eu não vejo. Olha, a gente tem que falar realmente o que está acontecendo. Então, é uma questão já de educação, né? Isso é uma questão já de educação da população. Quando fala dos produtores aí,
Eu faço parte da FamaSul, e aqui eu quero mandar um abraço para o Maurício Saito, que é o presidente da FamaSul, que está passando um momento muito difícil agora, né? Devido à questão das taxas que foram cobradas do governo para os produtores, né? Acompanhei de perto lá e sei do trabalho e da capacidade do Maurício. E eu vejo isso, assim, os produtores têm que se organizar mais, sabe? A gente está na ponta lá, participando do sindicato rural, que eu faço parte lá em Água Clara também, participo do sindicato rural de vários municípios aí, em reuniões. A gente vê os produtores ainda muito desconectados. A verdade é essa, né? Aí tem política no meio disso, que a gente também tem que respeitar. Mas, enfim, aqui no Brasil, eu faço parte da Reflora, que é uma associação. Mas você vai no sul do Brasil, você vê as cooperativas crescendo. Você vê aqui, agora teve a inauguração em Dourados, né, da cooperativa. Então, nós temos que incentivar mais. Será que é por conta essa do questão... sangue europeu que o sul do Brasil tem? Também, enfim, mas a partir do momento que a gente começar cultivar mais cooperativas, você vê cooperativa da carne, não consegue montar cooperativa de carne. Vira e mexe, você vê aqui, um movimento aqui, outro ali. Iniciativas, né? Mas não consegue formalizar porque entra na questão comercial. Então, a gente não tem um cooperativismo ainda bem ativo. Eu tive com o Celso semana da OCB, fui muito bem recebido lá. E você observa aí das entidades que mais crescem hoje no estado, né? São as cooperativas. Então, se a gente não puder ter esse espírito, e na área florestal a gente tem uma associação muito forte, muito coesa, que é a Reflora, tem 14 anos, mas alguns assuntos, quando você fala em assuntos comerciais, a gente não consegue evoluir devido à questões de preço, né? De insumo, valor de insumo, preço de produto. E a cooperativa vem muito para somar nesse sentido. Então, a partir do momento que nós tivermos cooperativas aí funcionando em todas as cadeias produtivas, aí nós vamos poder realmente ser um país, talvez, que tenha uma união dos produtores, né? A gente tem muito sindicato, tem muita associação, mas eu não consigo enxergar ainda as cooperativas funcionando do jeito que tinha que ser. Porque esse modelo dá certo lá fora, dá muito certo no sul do Brasil. É um grande exemplo de sustentabilidade, e aí a gente falando mais sustentabilidade, bolso do produtor, né? E as pessoas não seguem, mas deveriam seguir. Eu acho que é um grande caminho a seguir. Eu falo assim, as fazendas estão mudando, as gerações estão vindo, né? Hoje, um problema não só de fazendas, aí, de empresas, a questão da sucessão familiar, mas eu vejo um trabalho que está sendo feito lá na FamaSul, que é um projeto lá do CNA Jovem, que é realmente ter uma sucessão familiar. Isso é muito complexo, muito difícil, né? Mas as coisas estão acontecendo. Tem muitas fazendas aí que você olha, há 10 anos atrás, uma fazenda que era improdutiva, rapidamente, em 3, 4, 5 anos, essa fazenda muda totalmente o potencial dela, porque as coisas são muito rápidas hoje, né? Hoje o produtor tem financiamento, à vontade, juros baratos, relativamente baratos, então não tem muito o porquê não produzir, a questão mesmo de consciência, e aí tem que respeitar cada região também, né? Mas a gente vê sempre a agricultura muito na frente, né? É muito rápido, né? A soja, o milho, os produtores de lavoura estão na frente, né? Mas o pecuarista agora eu acho que vai também dar uma subida no grau de tecnologia dele, porque o boi ficou bom de preço, né? Isso é bom. No setor florestal, a gente vê as empresas aí também se instalando aí, mas, para mim, tudo isso é bom para o produtor, né? Quanto mais diversificação da propriedade, melhor para tentar fechar a conta, que essa conta não é fácil fechar ela. Bom, nós havíamos combinado com o Moacir falar sobre carne e carbono neutro e também sobre o setor florestal. Faltou o setor florestal. Não vai dar tempo da gente conversar sobre esse assunto? Vai ter que voltar. Conclusão, vai ter que voltar. Vai ter que voltar outro dia para a gente falar sobre o setor florestal em Mato Grosso do Sul. Bom, Paulo Cruz já está conosco para acelerar, porque já está chegando aí o CBN Motors, mas o tema carne e carbono neutro, eu pedi para que o Paulo também participasse rapidamente aqui para a gente fazer a transição do programa, falando sobre a questão de emissão de poluentes também dos automóveis, né? A indústria... Bom dia, Paulo. Bom dia. E só fazendo antes de começar, a gente sempre fala, né? Quando a entrevista é boa, tem que voltar, né? Não tem jeito. Tem que voltar. O Paulo, o tema é preocupante para todos os setores, né? Emissão de poluentes aí, gases. O setor de automobilístico também tem evoluído muito nesse tema nos últimos anos. Muito, muito. A gente tem visto aí o crescimento dos automóveis híbridos, elétricos, né? O tal do start-stop, quando o carro para agora no sinal, ele desliga o motor e quando você tira o pé do freio e começa a acelerar, ele já liga automaticamente. Tudo é uma preocupação, né, com a emissão de poluentes. Os carros hoje, eles realmente entregam emissões muito menores, né? E está todo mundo nesse pacote. A gente precisa realmente se preocupar muito com isso,
né? A gente vê aí os temas de aquecimento global, né? Tudo que tem causado até nas grandes capitais. Eu voltei ontem de São Paulo, né? E... Pensei que você ia falar assim, voltei ontem de Madrid, onde tem a COP25. Não, pois é, então, mas em São Paulo você já sente aquele ar pesado, né? Então você vai, em Campo Grande você pega os horários de pico no nosso trânsito, você já sente aquele arzão pesado. Pesado, como São Paulo, né? Então, bom, eu não sei se esse é o tema do seu programa de hoje, não é, né? Não, mas a gente vai abordar isso aí também, já que você falou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso junto com o CBN Agro. A gente faz um casadinho. Começamos com o CBN e terminamos no CBN no Agro. Só para complementar aí, falando da COP, a pesquisadora da Embrapa, a Fabiana, está indo para o evento lá em Madrid. E você falando da questão de combustíveis, hoje, eu tive recentemente aqui no Paraguai, aqui do lado aqui, está sendo plantada uma árvore chamada Pongâmea lá, que vai produzir em torno de 2.000 a 3.000 litros por hectare de biocombustíveis. Então, assim, é uma informação que eu até conversei ontem com os pesquisadores da Embrapa, eu tive lá pessoalmente para ver lá, um projeto de um holandês que está lá no Paraguai. Tem um amigo meu que é engenheiro florestal, Humberto, está liderando o projeto lá. Então, uma árvore que está sendo plantada lá na densidade de 300 a 400 plantas por hectare, e pode colocar o gado junto também. Eu vi lá, plantaram 2 hectares ainda, mas tem um projeto grande lá para ser desenvolvido lá, que é uma árvore chamada Pongâmea, é uma árvore indiana, que ela dá um fruto, e nesse fruto dá o óleo, um biocombustível. Alternativa à cana e ao milho agora. Então, Então, ou seja, assim, Paulo essa Cruz, questão você já tem agora uma matéria para você uma fazer no Paraguai. Uma nova. E é legal que esses combustíveis verdes, né, que a gente chama, eles capturam o carbono no seu processo. É igual o etanol, né, o álcool. Não é só no que sai no escapamento, mas é também no processo de produção. Legal. É interessante, vamos retomar isso. Já tirei 5 minutos do seu programa. Estou te devendo 5 para a semana que vem. Moacir Reis, obrigado. Um abraço, viu? Obrigado a vocês. Só para falar um pouco rapidinho da Reflore. Ano que vem a gente vai ter o lançamento da campanha de incêndios florestais. Vamos vir aqui falar a respeito do assunto. Vamos ter uma feira muito interessante lá em Três Lagoas, que é o Show Florestal. Vai ser o maior evento florestal do Brasil. Vai ser em Três Lagoas ano que vem. Então, realmente, Mato Grosso do Sul continua crescendo muito na área florestal e queremos agregar outras cadeias produtivas. Muito obrigado pelo espaço e pelo convite, e ficamos à disposição. É sempre de vocês o espaço. Zaidan, obrigado. Obrigado, eu queria agradecer o Paulo, porque eu não entendo nada de carro e recorri a ele para ele me dar uma consultoria a respeito de automóveis. E o cara deu um show. Muito obrigado, Paulo. Rapaz, estamos demais. E é isso que é legal, a gente poder ajudar os amigos, né? E não só, né, até os nossos ouvintes, a gente costuma receber também. Quero comprar carro A, quero comprar carro C. Conversa com a gente que a gente realmente faz uma assessoria legal. Né? Sei o tamanho da encrenca que eu arrumo com isso, né? Mas estou à disposição. Tchau, gente. Obrigado pelo tempo aí que passamos juntos. Paulo Cruz chegando com o CBN Motors. CBN Agro, com Éder Campos.